Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, Health Coaching. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a Celina Falavinha Barros, médica especializada nessa área. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Ney. Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um assunto interessante, já que é novidade no Brasil e no mundo, né? Exatamente. Obrigado novamente pela sua presença. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Health Coaching. Comigo no estúdio, a doutora Celina Falavinha Barros, que é especializada na área. Eu gostaria que nós iniciássemos pelo conceito, para que o público de casa pudesse entender com o que estamos lidando nessa noite. Health Coaching, o que é? Health Coaching, então a tradução exata, né, seria um treinador em saúde. O treinador em saúde, ou Health Coach, é uma pessoa que vai atuar juntamente com os outros profissionais de saúde, né? Os médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Ajudando a criar hábitos e táticas, ensinando a esse paciente táticas que vão ajudá-lo a alcançar o sucesso, né, que ele deseja, ou seja, uma saúde integral de maneira mais simples e concreta. Né? Ensinando técnicas e táticas para o paciente usar no dia a dia e conquistar essa saúde integral. Bem, pouco tempo atrás nós conversamos pela ETV Campos Gerais e falamos sobre medicina integrativa, que é um ramo da medicina, podemos dizer assim, que reúne diferentes correntes médicas em prol do paciente. Tanto faz aí a medicina oriental, assim como a medicina típica da Índia, e aí, quem sabe, a sabedoria dos povos pré-colombianos, mais a medicina tradicional, obviamente, e tudo isso tentando convergir para o bem do paciente. Eu imagino que o Health Coaching seja justamente aquela pessoa que põe tudo isso em prática de maneira personalizada. É mais ou menos isso? Exatamente. Durante o trabalho do coaching, né, eu avalio são avaliadas, né, não só, mas os profissionais que trabalham nessa área avaliam as áreas do paciente onde ele tem a maior dificuldade, né, áreas de maior deficiência e que precisam ser fortalecidas para que esse paciente alcance o resultado desejado. Dentro do que a senhora falou agora, nós temos basicamente a busca por um objetivo. Só que essa busca por um objetivo por parte do paciente, ela não pode ser isolada de um contexto. Gandhi costumava dizer que o homem não pode fazer o certo em um aspecto da sua vida, enquanto se ocupa em fazer o errado em outra. O homem é um todo indivisível. Acredito que os profissionais de saúde também, pelo menos nessa área, pensem dessa forma. Sim. Então, eu procuro, por exemplo, os seus serviços, diga-se de passagem, a senhora é a primeira profissional dessa área nos Campos Gerais, talvez no interior do Paraná, e aí fica a pergunta, qual é o procedimento, como se desenvolve o trabalho de um Health Coaching? Eu chego querendo perder peso, que eu preciso, mas daí entra-se no assunto restante. Como que eu vou alcançar essa meta se a minha vida, que é muito estressante, me leva ao excesso de peso? Bom, o paciente chegando com uma determinada queixa, né, primeiramente a gente vai avaliar quais são as causas dessa queixa. Né, o que levou o paciente, no caso, né, a ganhar peso, né, é uma questão de estresse profissional, é uma questão de um problema familiar, é uma questão genética, são só os hábitos de vida, é uma falta de atividade física, né? Sempre são causas multifatoriais que geralmente levam ao aparecimento de uma determinada situação. Através do Health Coaching, a gente avalia diferentes aspectos da vida do paciente para descobrir quais são essas causas, né? E trabalhar uma a uma. Mais do que eu
dizer para o paciente, né, a causa específica, em conjunto, a gente chega, assim, ele vai me contar como que é a rotina dele, né, o que acontece, qual é o contexto onde esse paciente se encontra, para a gente definir junto. Nós vamos encontrar juntos quais são essas causas e estabelecer as metas, né, que esse paciente deseja e as estratégias para o alcance dessas metas, né? Abordando diferentes áreas, né, da vida desse paciente, seja a questão de atividade física, a questão nutricional, a questão, às vezes é um problema de relacionamentos que pode estar causando esse aumento de peso, às vezes é uma questão genética, né? E essas diferentes áreas vão ser abordadas, né, no programa de coaching com o paciente. Uma coisa que eu achei interessante vamos descobrir junto com o paciente. Foi um termo que você utilizou agora. Aliás, a senhora utiliza essa terminologia, apesar da pouca idade, com todos os meus convidados. Quando a gente fala de descobrir junto, se fala em conduzir, nesse caso, o paciente, às conclusões. É muito mais fácil, em vez do médico dizer, olha, você tem isso, o paciente chegar a essa conclusão, né, ou ser encaminhado para essa conclusão através da própria reflexão sobre o modo de vida. Quase todos os pacientes têm uma resistência muito grande em procurar médicos, em reconhecer que existe no seu cotidiano algum erro, e se ele já procura o médico, é um avanço, ele sabe que tem alguma coisa errada. Sim. Então, se aproveitando desse avanço, num bom sentido, vocês procuram então fazer com que a pessoa perceba o que há de, no mínimo, fora de lugar na vida dela, é isso? Isso. E na maioria das vezes, né, Ney, as pessoas, todo mundo sabe no fundo o que ela poderia fazer, né? O que ela está fazendo de errado, o que ela está deixando de fazer, né? E que está provavelmente causando essa alteração na saúde que leva a pessoa a procurar o profissional da saúde. Muitas vezes a cura está sempre aqui dentro, né? Às vezes a gente precisa de alguém fora que venha nos auxiliar para, não, é esse o caminho certo, isso aqui, se eu fizer isso, e juntamente com o paciente, então a gente vai delimitar, vai estabelecer estratégias, vai trabalhar muito nesse contexto de Mind and Body Medicine, que é a medicina corpo e mente também, são táticas que eu utilizo, por exemplo, de reprogramação mental para o alcance dessas técnicas, né? Porque tudo é uma questão da mente, né? Então, assim, diferentes áreas podem ser abordadas, baseado em conceitos mentais que esse paciente apresenta, né? E que vão desencadear atitudes que esse paciente tem no dia a dia. Eu entendo. Todo mundo tem padrões mentais que refletem em padrões de comportamento. Exato. Né? Isso é comum. E esses padrões mentais, às vezes, foram construídos ao longo de uma vida inteira. E podem resultar em péssimos hábitos até em morte. É natural um estilo de vida conduzir a um infarto, por exemplo. Aí eu me refiro, quando eu falo de estilo de vida, é um ritmo de trabalho alucinante, uma alimentação inadequada, fumo, bebida, enfim, aquilo que nós todos sabemos que faz mal, mas dificilmente alguém interrompe, porque acha que é um tanque e que nunca vai acontecer nada. Né? Eles não sabem que tanques também são alvejados em guerras. Né? Mas, enfim, pelo que eu posso perceber, esse processo de convencimento e esse processo de reprogramação mental, ele não é feito do dia para a noite. Por isso o coaching, por isso o acompanhamento de perto, correto? Exatamente. É um trabalho diário, né? Assim, e não é um trabalho, digamos, que dura só um período. É um trabalho que pode levar a vida inteira, né? No coaching, o que eu faço é, digamos, ensinar o paciente a pescar, ensinar o paciente o caminho das pedras. Mas ele terminando o programa, por exemplo, ele vai ter que manter esses ensinamentos no seu dia a dia, né? Para contornar os obstáculos e para conseguir manter o resultado que ele obteve. Quando a gente fala vamos voltar ao exemplo da perda de peso, né? Porque obesidade é um problema de saúde pública. Né? Isso
pelo menos no Ocidente, é um problema de saúde pública. Nós nos alimentamos mal e em excesso, o que é muito interessante. Comemos em excesso, né? Quem tem condições, obviamente, de fazer isso, acaba comendo em excesso e se alimenta de maneira inadequada, sem ingerir proteínas, vitaminas, enfim. Né? Quando você vai abordar um paciente sobre a dieta, é como se você estivesse falando sobre a mãe dele. Ele fica possesso, normalmente, né? Porque ele vai ter que passar por privações, isso em tese, que são difíceis de gerenciar. O coaching consegue convencer o paciente, por exemplo, a modificar a dieta, que é um dos fatores essenciais nesse tratamento que vocês desenvolvem. Uma das táticas não é tanto de convencimento, não sou eu que vou convencer o paciente. Então ele chega para mim com uma questão e diante da questão que o paciente apresenta, o primeiro questionamento que eu procuro fazer é o porquê. Né? Por que você quer perder peso? Né? Não sou eu que quero te impor uma dieta restritiva. É você que está me dizendo que quer ser diferente. Então, assim, o paciente vindo com uma queixa, ele tendo um porquê muito forte, isso vai ser o convencimento diário dele, sabe? E eu vou, digamos, começar a ajudar esse paciente a montar desde estratégias ou um material, né, que eu geralmente forneço para esses pacientes, e que vai dar força para ele, que vai continuar motivando, né? A motivação é o motivo que faz com que a ação aconteça, né? E é uma necessidade diária do ser humano, né? Que a gente precisa para conquistar diariamente esses objetivos. Porque não adianta só você emagrecer, né? Como é o caso, e de repente, daí você volta a ter o estilo de vida que você tinha antes, você vai voltar a ter o resultado que você tinha antes, né? Essa questão do peso é algo que realmente, como você falou, é um problema, uma epidemia mundial, né? Mas que não somente está relacionado com a questão da alimentação propriamente dita. Ela está relacionada muito mais com a questão de nutrição do paciente. Né? E a nutrição vai muito além do alimento. Porque o que nutre a gente, então a gente separa, né, no coaching em saúde os alimentos em duas categorias. São os alimentos primários e os alimentos secundários. Os alimentos primários, você tem alguma ideia, Ney, do que possam ser os alimentos primários? Eu deixo a cargo da entrevistada. Então vamos lá. Os alimentos primários são 4. E não tem nada a ver com aquilo que a gente ingere pela boca. Os alimentos primários são os seus relacionamentos, os alimentos primários são a tua atividade física, a tua espiritualidade e a tua carreira, a tua profissão, o teu métier. Por quê? Quando você já deve ter se deparado em situações onde o paciente, né, você está extremamente apaixonado e você perde a fome. Aquilo te nutre de uma maneira que você esquece da comida, que a comida se torna o que ela realmente é, um alimento secundário. Né? O que a gente ingere pela boca, ele é um alimento secundário. Às vezes você está tão envolvido num projeto ou em um trabalho que você, meu Deus, o tempo passou e você esqueceu de comer. Isso é mais um exemplo de que os alimentos primários, né, se sobrepõem ao alimento secundário. O que acontece muitas vezes é que um desequilíbrio em algum desses alimentos primários geram uma falta e uma fome no paciente, que o paciente, não sabendo que o problema é nos alimentos primários, ele vai apelar para os alimentos secundários e vai apelar para a comida, né? Isso depende de pessoa para pessoa, né? Tem pacientes que, diante de desequilíbrios, né, emocionais, né, com relação à carreira, deixam de comer, ou tem pacientes que, diante desse desequilíbrio, acabam tentando suprir isso com os alimentos secundários, causando a obesidade. Isso é muito interessante. Só repita, por favor, quais são os 4 alimentos primários? Os alimentos primários são os relacionamentos, né, a atividade física, a sua carreira e a sua espiritualidade, né? Eu tinha dito a espiritualidade e a carreira. Mas eu quero abordar esses 4 alimentos primários. Né? Vamos por partes.
Jean-Paul Sartre costumava dizer que o inferno é o outro. Né? Então, relacionamentos são por si só complicados. Não deveriam, mas são. Nos últimos 500, 600 anos, o mercantilismo e depois o capitalismo construíram a valorização excessiva do indivíduo. Tem até um linguista chamado Ferdinand Saussure que lançou há muito tempo atrás a teoria do idioleto, o idioma de uma pessoa só. Sinceramente, com o grau de isolamento que a gente foi submetido com as novas tecnologias, eu acredito que o idioleto possa até ser possível. Tá? O relacionamento é um alimento primário que a maioria das pessoas negligencia? Certamente, Ney, certamente. Também em virtude, né, desse mundo digitalizado, mas depende muito da maneira como o paciente aborda isso, né? Tem pacientes que se nutrem ou que realmente têm o contato, que estão isolados, por exemplo, em algum lugar, fazem uma viagem, então estão isolados e eles conseguem se nutrir a parte dos seus relacionamentos através das redes sociais ou do mundo digital. Então, ele pode ser, esse aspecto pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Em contrapartida, né, tem ambientes onde você está cercado de pessoas e que a gente acaba se isolando no nosso mundo no aparelho digital, né, no celular, no tablet, enfim. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas o relacionamento é algo que deve ser abordado, mas as pessoas encaram isso de diferentes maneiras, né? Então, é bem particular a cada paciente. Tem paciente que se sente acolhido, né, nas redes sociais, nossa, porque você tem contato com pessoas que você não via faz muito tempo, né? Eu, pessoalmente, sou fã né, do uso das redes sociais por esse motivo. Mas a gente tem aquela questão do equilíbrio que às vezes é difícil, porque às vezes você está tão conectado com as pessoas que estão longe que às vezes a gente esquece de se conectar com as pessoas que estão perto. Então é importante que a gente tente encontrar o equilíbrio dessa relação, né? Além da interferência das mídias contemporâneas, existe o problema do autoconhecimento. Esse individualismo que eu citei antes, e que é uma decorrência de fenômenos históricos alheios à nossa vontade, acaba dificultando, por exemplo, a formação de uma família. Marido e mulher não se entendem, o diálogo é muito difícil, a constituição do diálogo é complicada. A relação entre pais e filhos sempre foi problemática, mas nos últimos tempos parece que tem sido mais difícil de ser interpretada, tanto por um lado quanto por outro. E chegamos nas relações, eu não sei aí se nas relações de trabalho, os relacionamentos de trabalho são enquadrados nesse tópico específico de relacionamentos, mas aí você também tem, às vezes, o atrito como algo inevitável. Qual seria o melhor remédio para os relacionamentos de uma forma geral? O diálogo? O diálogo e a tolerância, né, Ney? A tolerância. A gente tem que perceber não só as nossas próprias limitações, mas também as limitações do outro. Cada vez que nós apontamos o dedo para uma pessoa, você fez isso, você fez aquilo, tem 3 dedos apontando para você, né? E muitas vezes a gente só consegue ver o problema do outro. É muito mais fácil a gente olhar para fora e ver o problema do outro. Só que, em diversas circunstâncias, o problema que a gente encontra no outro é um problema que existe internamente dentro da gente. Então é algo que a gente precisa ter uma atenção especial, né? Antes de julgar, antes de chegar a uma conclusão e porque você agiu assim, você age assado. Mas espera aí, o que você pode fazer para mudar? Eu acho que, né, uma das coisas que eu mais trabalho com os pacientes, quando alguém chega para mim dizendo que tem um problema de relacionamento, né, com o pai ou com a esposa, esperando, né? Todo mundo espera que o outro mude, né? Isso é uma coisa que todos nós, assim, porque é tão mais fácil o outro mudar. Mas se ela está fazendo errado, por que eu tenho que mudar? Porque, na verdade, tudo que você pode fazer, você não tem como mudar um fio de cabelo dela. Entendeu? Você tem que mudar você mesmo. Então, assim, calma. Se o que você vê ao teu redor
é, na verdade, um reflexo do que existe dentro de você, se você vê uma situação fora e que você não gosta dessa situação, a única coisa que você pode fazer para mudar essa situação é mudar você mesmo. E, por consequência, você mudando as suas próprias atitudes, os seus próprios pensamentos, isso vai desencadear uma mudança fora e isso é inevitável. Então, eliminamos a frase de Sartre, o outro deixa de ser um inferno através de medidas como essa, e vamos para outro alimento primário, que seria, depois do relacionamento... São os relacionamentos, tem a questão da espiritualidade, né, que a gente pode trabalhar agora. Podemos até tocar nesse assunto nesse instante. A religião, ela tem um efeito sobre as pessoas que é fabuloso. Ela pode curar através da autossugestão, segundo alguns, ou, respeitando a crença de todos, através de milagres, ou então ela pode levar a guerras e derramamento de sangue através da intolerância. Né? A minha religião é a certa, Deus ama todos, como você não acredita em Deus, eu te mato. É um raciocínio muito louco, né, que alguns extremistas têm em todas as religiões. Isso não é exclusividade, como a mídia fala, dos muçulmanos, tem muito dentro do cristianismo, do judaísmo e de outras religiões também. Mas, normalmente, aquelas que acreditam em um só Deus. É interessante isso. Com base na espiritualidade sã, vamos deixar os loucos de lado, né, os extremistas de lado, os fundamentalistas que fiquem no seu canto, vamos para a religião sã, aquela que propõe algo bom. Leonardo Boff uma vez perguntou para o Dalai Lama, Sua Santidade, qual é a melhor religião? Era uma pegadinha. E o Dalai Lama respondeu, aquela que te faz melhor. Religião tem esse efeito positivo sobre as pessoas, como diria o Dalai Lama? Com certeza, Ney. Com certeza. Mais do que uma religião, né, eu instigo os pacientes a desenvolverem a sua espiritualidade, que pode ser através de uma religião específica, né, ou de ensinamento, do ensinamento de grandes mestres. Porque é uma das coisas até que eu tenho buscado, eu me interesso bastante por esse assunto, né, e procuro estudar bastante as questões relacionadas à espiritualidade. E cada vez mais eu tenho percebido que as diferentes religiões, né, os diferentes pontos de vista, são diferentes aspectos exatamente da mesma coisa. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar para os pacientes, que você imagina uma porção são várias pessoas que estão palpando um elefante. Não sei se você está familiarizado com esse exemplo. Mas tem diversas pessoas palpando um elefante. Então, uma pessoa palpa, né, e essas pessoas estão todas vendadas. Né, todas as pessoas estão vendadas. A primeira pessoa palpa a pata do elefante. E ela diz assim, e elas são instigadas a dizer ao que se parece um elefante. Então, a primeira pessoa que palpa a pata do elefante, né, não. O elefante, ele é igual o tronco de uma árvore, ele é igualzinho, olha aqui, ele é redondo, ele é maciço, né? Ele é igualzinho um tronco de uma árvore. Na mesma proporção, tem uma outra pessoa que está no rabo do elefante. E ele diz, não, o elefante aqui é igual um espanador, tem vários pelos na ponta, o elefante é assim. Tem outra pessoa que está perto da orelha do elefante, começa a palpar a orelha do elefante e diz, não, o elefante é como um abanador, um leque, né? É uma aba que se move. E a pessoa que está na tromba diz, não, o elefante jorra água, ele é como se fosse uma torneira. Quem está certo? Na minha opinião, esse é o conceito das religiões. Cada um está observando a mesma coisa por aspectos diferentes, né? Tem pontos de vista diferentes. Então, no fundo, todas as, né, elas pregam o amor, elas pregam o respeito ao próximo, né? Porque, no fundo, elas reconhecem que o próximo faz parte de nós mesmos, né? E essa é uma questão que tem um impacto muito grande assim, em todos os pacientes e principalmente no aspecto da saúde. É fundamental essa questão da espiritualidade, mesmo para quem
não tem, ou se diz, né, ateu, peraí, tem algum ponto que a pessoa vai chegar ali, é verdade, tem um ponto onde as coisas acabam e você não tem mais o que responder. Né? Respeito completamente a opinião dessas pessoas, e geralmente essas pessoas que são ateias, eu tenho vários amigos ateus, eles creem no amor, né? E você, a partir do princípio que você pensa, Deus é amor, então apenas elas creem no nome diferente para a mesma coisa. Estamos chegando no fim do primeiro bloco de entrevista propriamente dito, ou seja, o segundo bloco do programa. Mas eu queria terminar os outros 2 elementos primários. Né? Falamos sobre relacionamento, falamos sobre espiritualidade, e os outros 2? Seriam a atividade física e a carreira, né? A parte profissional. Me parece mais simples isso. Então, a atividade física, dificilmente as pessoas desenvolvem nesse, como eu posso dizer, estilo sedentário de ser da civilização ocidental. Não vou falar das civilizações orientais, os orientais são um caso à parte. É difícil convencer as pessoas que a atividade física é um alimento primário? Pois olha, em partes porque as pessoas passam muito tempo sentadas, né? Mas quem se mexe, quem começa a se mexer, isso se torna, né? Começa a desenvolver um ciclo virtuoso e que ela percebe que a atividade física também é uma forma de nutrição. Ela começa a adquirir um gosto por aquilo, porque até uma questão fisiológica, né? Ela começa a liberar uma série de hormônios e substâncias no próprio corpo que vão fazer essa pessoa se sentir bem, ela vai se sentir mais disposta, ela vai se sentir mais confidente com o próprio corpo, né? Vai liberar mais endorfinas e vai ter mais energia, né? As pessoas têm a impressão de que, não, eu vou fazer atividade física e vou ficar exaurido, cansado. Mas muito pelo contrário, às vezes a atividade física é o que vai te dar a energia que você precisa, que é a nutrição que você precisa. Carreira, que seria o último alimento primário. E a carreira, né? As pessoas, quando a gente fala de carreira, pensam, seria uma carreira de médico ou de arquiteto, né? Uma carreira... Só que não. Todas as pessoas têm uma carreira, todas as pessoas têm uma função. Seja ela a carreira de mãe, né? Ou seja, a carreira de uma pessoa que cuida do lar, ou uma pessoa... E assim, o quanto você se envolve com a tua carreira, o quanto você aprecia a tua carreira, né? Nós passamos a maior parte, metade do nosso tempo, considerando que uma pessoa normal, que durma 8 horas por dia, sobram-lhe 16 horas por dia, né, para viver acordado. E uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, metade do tempo que ela passa acordada, ela passa trabalhando. Se a pessoa não desenvolve um amor por aquilo que ela faz, é uma situação delicada, porque isso pode gerar uma série de problemas para essa pessoa, né? Isso pode acabar desencadeando problemas físicos, emocionais, e que podem desestabilizar essa pessoa. Eis a necessidade de a gente, né, procurar não simplesmente fazer aquilo que ama, mas amar aquilo que faz. Ok, doutora, obrigado pela participação nesse segundo bloco do programa. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é Health Coaching. Comigo no estúdio a doutora Celina Falavinha Barros, que é especializada na área. Doutora, eu gostaria que a senhora continuasse falando para a gente sobre alimentação. No bloco anterior terminamos falando dos alimentos primários, que dentro do Health Coaching não tem nada a ver com o conceito tradicional de alimentos. Ou seja, os alimentos primários seriam relacionamentos, espiritualidade, carreira e atividade física, que nutrem qualquer ser humano, mas não de maneira literal. Mas vamos para a alimentação secundária. Eu imagino que um ser humano, todos nós somos únicos, né? Cada um ao seu jeito,
um ser humano não seja também igual ao outro na hora de se alimentar. Ou seja, tem alimentos que para uma pessoa fazem bem, para outras pessoas nem tanto? Exatamente, Ney. Eu costumo dizer que o alimento para um, né, o remédio para um, às vezes é o veneno do outro. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, né? Tem pessoas que se dão bem com um determinado tipo de dieta, tem pessoas que se dão melhor com outro tipo de dieta, tem pessoas intolerantes a determinados tipos de alimento, tem pessoas que só se dão bem, não, eu me sinto super bem quando eu ingiro uma maior quantidade desse tipo de alimento. Isso varia muito, né, de paciente para paciente. Bem, existe uma ideia tradicional de que se eu comer apenas frutas, verduras, legumes e carne sem gordura, eu vou ser o ser humano mais feliz da face da Terra. Mas não é necessariamente assim. Existem pessoas, inclusive, com uma grande tolerância à gordura, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Inclusive, né, uma dieta rica em gorduras, né, um exemplo desse tipo de dieta é a dieta cetogênica, tem sido utilizada por diversos tipos de atletas, pacientes oncológicos, pacientes que desejam a perda de peso. É uma dieta rica em gorduras e que faz o paciente emagrecer ou que traz diversos benefícios à saúde do paciente. Então, hoje tem sido, na verdade, diversos paradigmas têm sido quebrados, principalmente no âmbito da alimentação, né, com relação ao ovo, com relação às gorduras, né, as gorduras boas que a gente chama, o óleo de coco, o abacate, que a gente sabe que o nosso organismo precisa, né, desse tipo de gordura, por exemplo, para executar adequadamente as suas funções. Algumas gorduras, inclusive, são essenciais como veículos para vitaminas e outros ingredientes, digamos assim, que são vitais para a nossa saúde, é isso? Sim, com certeza, né? A gente tem ao redor das nossas células, né, uma camada lipídio-proteica, né, composta por lipídios, né, gorduras e proteínas. Então, se a gente não ingerir uma qualidade adequada desse tipo de alimento, né, o nosso próprio funcionamento celular, dos nossos neurônios, do nosso cérebro, a gente precisa de gorduras boas, né, para o bom funcionamento do nosso organismo. Em relação aos conceitos tradicionais de alimentação saudável, eu acredito que não exista restrição, a menos que as pessoas sejam alérgicas. Frutas, verduras, legumes, como eu mencionei anteriormente. Isso precisa também ser prescrito de acordo com exames? Eu preciso, por exemplo, fazer um teste para alergias ou verificar se sou ou não tolerante a determinada substância química presente num determinado alimento. É adequado que eu faça esses exames para que a dieta, dentro do processo de health coaching, seja mais eficiente? Sim, certamente, né? Tem, às vezes, em muitos casos, o paciente não consegue distinguir por ele próprio quais são os determinados tipos de alimento que estão causando o problema deles, né? Pode ser feita uma dieta de exclusão, né, onde são excluídos diversos tipos de alimento e esses alimentos vão sendo reintroduzidos aos poucos, né, na dieta desse paciente, e o paciente vai percebendo ele mesmo como que ele se adapta, né, com cada alimento. Ou também podem ser realizados outros tipos de exame, né? Desde exame de sangue, exames salivares também podem demonstrar a questão da sensibilidade do paciente ao determinados tipos de alimento. Tem a questão do exame de biorressonância também, que é pela questão baseado na questão energética, né, de medicina quântica, para avaliar o que esse paciente vai tolerar, o que esse paciente vai digerir bem, ou o contrário, né, o que não vai fazer bem para esse paciente. Doutora, além da alimentação primária e secundária, exatamente quais são as esferas com as quais vocês trabalham em relação ao paciente? Que campos vocês estão mais preocupados, os health coaches, na hora de receber alguém no consultório? Bom, então a parte da questão nutricional, né, que a gente falou, seria a nutrição, atividade física, sono e meditação, que foram as duas outras áreas que a gente não abordou no primeiro bloco, né? O sono tem uma questão muito importante,
principalmente na nossa questão da imunidade, no reparo, né, do nosso organismo e na manutenção da homeostase como um todo. O que é homeostase? Ah, tá. Homeostase seria o equilíbrio, né, um balanço, um equilíbrio mesmo, né, onde as coisas estão reguladas. Perfeito. Continuando? Bom, com relação ao sono, né, o sono é o que vai garantir esse equilíbrio no nosso organismo. É uma questão muito negligenciada, né? A gente tem a vontade de dormir cada vez menos, é uma coisa que ninguém dá muita bola, né? Mas é algo essencial para a manutenção e para nos garantir uma boa saúde. Os dormidores, falo as pessoas que dormem, né, inclusive são divididos em grupos. Existem aqueles que dormem pouco e se sentem bem assim, 6 horas. Existem aquelas pessoas que dormem normalmente 8 horas, acho que é o caso clássico mais comum. Agora, existem os dormidores longos, eu já fiz programa sobre isso, aqueles que precisam, né, preguiça, de 12 horas de sono. E normalmente são rotuladas essas pessoas como preguiçosas. Isso não é verdade, né? Não. Cada pessoa tem necessidades diferentes, né? É óbvio que se o paciente chega com uma queixa, eu durmo muito, e até esse foi um problema que eu pessoalmente tive e encontrei muita dificuldade para resolver sozinha, né? Você dormir muito também às vezes atrapalha. Tem pessoas que dormem 12 horas e tem tempo para dormir 12 horas e estão bem assim, e isso não atrapalha a vida delas. Mas o que eu vejo cada vez mais é essa questão de uma hipersonolência, né, ou uma necessidade aumentada do sono, e isso devido a diversos problemas que a pessoa tem durante o dia que são refletidos no período da noite. E no período da noite, existe alguma rotina que seja indicada para que as pessoas possam aproveitar melhor o sono? Algo que seja parecido com uma higiene do sono? Sim. Tem várias táticas que podem ser oferecidas para o paciente, né? Eu oriento sempre que o paciente, primeiro, ele tem que descobrir qual a quantidade certa de sono que ele precisa, né? Baseando-se nisso, ele vai começar desde os hábitos alimentares, né, que ele vai ter na noite anterior, né, no início da noite, a questão da atividade física, que às vezes pode atrapalhar um pouco essa questão do sono, né? Os hábitos alimentares, a atividade física que ele faz. Tem pacientes que se dão muito bem estabelecendo uma rotina exata para a questão do sono. Então, o paciente chega em casa, se alimenta, às vezes assiste um pouco de televisão, toma um banho, relaxa, lê um livro, escuta uma música, às vezes, né, pode lançar mão de alguns chás ou produtos terapêuticos que vão ajudar esse paciente a ter uma qualidade de sono melhor, né? E garantir essa como eu posso dizer, essa dádiva, na verdade, que é o sono, né? Em relação à alimentação, o ideal é que as pessoas se alimentem quantas horas antes de dormir? O ideal seria por volta de 3 horas, né? O jantar, cerca de 3 horas antes de dormir. Tem pacientes que sentem a necessidade de comer alguma coisa logo antes de dormir, né? E que são pacientes onde a gente inclui uma ceia, que geralmente são alimentos mais leves, né? Ou uma quantidade menor de alimento e que vai relaxar esse paciente e vai permitir ele uma boa noite de sono. Celular, filmes agitados, o ideal é que isso seja deixado de lado também na hora de dormir. Com certeza, com certeza. Todos os aparelhos eletrônicos, eles emitem um raio de luz azul que atrapalha a produção natural de melatonina no nosso corpo. A melatonina é um hormônio que nós produzimos e que ela garante um sono saudável, né? Um hormônio produzido durante a noite e que é muito importante para essa questão do equilíbrio do nosso organismo. Quando a pessoa fica muito tempo ligada ou através da televisão ou aparelhos eletrônicos,
e recebendo esses raios constantemente esses raios de luz azul, isso atrapalha a produção natural de melatonina e, por consequência, atrapalha a qualidade do sono. Eu também sempre lembro os pacientes que a questão, por exemplo, o ambiente onde o paciente dorme. O ideal seria que o paciente dormisse no local, somente no local de dormir. E que o quarto, o ideal seria que o quarto fosse para dormir e para a questão das suas intimidades. Toda a questão de trabalho, as outras coisas que permeiam a nossa vida, o ideal seria que isso fosse realizado em outro lugar. Para que o teu quarto fosse o teu templo, o teu local de sono, o teu local de descanso, de relaxamento. Em relação à meditação, a meditação é devidamente negligenciada pela sociedade ocidental. Nós não temos o hábito de parar para pensar. Existe uma frase vinda do Oriente que diz: é impossível encher aquilo que já está repleto, né? Ou seja, é preciso esvaziar a mente para receber novos conceitos. A filosofia é mais ou menos essa. O fato é que nós nunca conseguimos esvaziar a mente, nós não conseguimos aquietar a mente no Ocidente. Agora, isso é possível? Sim, é algo extremamente desafiador, principalmente porque nós fomos treinados a passar de um pensamento para o outro o tempo inteiro. A gente tem que produzir, a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser rápido. Pense rápido, faça as coisas, e isso tudo, a gente está constantemente sendo estimulado, o tempo inteiro, através da luz, através do som. Então, esse momento de meditação é realmente algo estritamente desafiador, mas necessário. É um momento onde a pessoa tenta se olhar para dentro. Muitos pacientes chegam para mim e dizem: mas eu não consigo não pensar em nada. Não é questão simplesmente de não pensar em nada. Técnicas de meditação, o que é a meditação? Meditação é uma mudança de frequência, que podem ser adquiridas, por exemplo, através da respiração. Uma das técnicas que mais auxiliam o paciente, principalmente o paciente que quer começar a meditar, é começar a controlar a respiração. Ao controlar a tua respiração, você vai mexendo na tua frequência. E isso vai te trazendo para níveis mais serenos e mais calmos, onde a tua mente vai estar mais relaxada. Exatamente. Ter um hobby não é um processo de meditação. Eu me concentro, por exemplo, na jardinagem e esqueço o resto. Ou seria apenas algo similar, mas não é meditação? Não, existem várias técnicas de meditação, As pessoas acham que às vezes a meditação é só, por exemplo, de olho fechado. Mas a meditação pode sim ser feita de olho aberto, pode ser contemplando, por exemplo, a natureza, pode ser contemplando uma situação em que te dê prazer. Isso tudo pode ser meditação. Até mesmo parar e aproveitar um café. Ou seja, você se concentra no aroma do café, no gosto dele, ou então no sabor de uma torta de morango. Então, esses pequenos momentos, esses pequenos prazeres podem induzir a meditação quando a gente se livra das preocupações naquele instante perfeito, que eu costumo chamar de instante perfeito, e daí você pode, inclusive, reavaliar valores, mas não necessariamente naquele momento. Aquilo pode ser uma janela para um período de tranquilidade, de serenidade. Seria isso? Sim. Isso que você acabou de descrever, Ney, é uma questão que a gente chama, no inglês, se chama de mindfulness. Mindfulness é você colocar realmente a tua atenção naquele momento. Você trazer, você faz o que você está fazendo. É algo difícil de a gente fazer, porque a gente quer geralmente fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o mindfulness é isso, você colocar a tua atenção no momento, fazer o que você está fazendo, prestar atenção em todos os aspectos que envolvem aquela tua ação, a tua atitude, e contemplar cada aspecto, o aroma, o visual,
o som, né, que aquilo que você está fazendo te proporciona. E isso tudo porque cada aspecto dessa atitude ou do que você está fazendo ali tem algo para te agregar. Muito obrigado pela participação nesse bloco, doutora. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é Health Coaching. Comigo no estúdio está a doutora Celina Falavinha Barros, especializada na área. Doutora, o que nós mostramos ao longo do programa de hoje é basicamente uma estratégia para tentar remodelar o estilo de vida. Isso só é possível com acompanhamento, eu imagino. Fazendo pesquisas na internet, eu descobri que isso chegou no Brasil há muito pouco tempo, 5 anos. Existe uns 20 anos nos Estados Unidos, também já existe e é bem frequente na Europa, mas ainda novo, né? Ainda novo. Nos Estados Unidos, comentávamos no intervalo que a profissão ainda está em fase de regulamentação. Correto. O que faz levantar a seguinte dúvida: para que alguém procure um health coach, é preciso saber que esse profissional tem um treinamento específico, né? Porque não dá para consultar qualquer um, porque senão daqui a pouco você tem, com todo respeito à atividade, pai de santo dizendo que é treinador em saúde. Então, eu gostaria apenas de deixar isso bem claro, para que as pessoas possam procurar com tranquilidade por um health coach. O ideal é saber as credenciais desse profissional, correto? Sim, com certeza, né? Com certeza. Assim como em todas as áreas, né? Você tem que saber qual foi a formação do profissional que você está buscando, e sendo essa fonte uma fonte confiável, e você conhecendo a pessoa ou tendo, né, referências, você vai poder se basear nisso e escolher a pessoa que vai te acompanhar e que vai te ajudar nessa jornada. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum instituto ou escola que ensine o profissional a ser um health coach. Tem escolas no Brasil de coaching, né, em outras áreas. Eu pessoalmente desconheço uma área específica, um coaching de saúde, tanto que eu acabei indo buscar a minha formação fora. Mas eu acredito que em breve isso deva vir para cá também, mesmo porque é uma área que está crescendo muito e é uma área muito necessária, né? Os health coaches são profissionais ao redor do mundo que estão sendo cada vez mais reconhecidos e tendo a sua importância e o seu lugar, né, definidos dentro de uma equipe de saúde, né? Porque o trabalho deles é diferente só do médico, é diferente do psicólogo, é diferente da nutricionista, é como se fosse um parceiro que vai te ajudar nessa caminhada em busca da tua saúde. O que é fundamental nos dias de hoje. Que mensagem, doutora, a senhora deixa para o público em relação a esse assunto? Olha, eu acho que principalmente as pessoas que buscam um estilo de vida saudável, muitas delas conseguem fazer isso, né, por si só. Tem gente que vai para a academia e consegue treinar e atingir os resultados desejados sem a ajuda de um treinador. Mas para as pessoas que gostam de ter um auxílio a mais, o Health Coach está aí e tem uma valia muito grande nesse processo, né? Porque são diversas informações a que estamos submetidos o tempo inteiro e às vezes você não sabe para que lado correr. E o Health Coach vai realmente pegar o paciente pela mão e vamos por esse lado, vamos trabalhar essa área agora. Vai orientar o paciente, né, em quais áreas devem ser trabalhadas, né, estabelecer as metas, as prioridades para conquistar essa saúde integral do paciente. Doutora, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Qual o e-mail para que as pessoas possam manter contato?
O meu e-mail é acilina@dracilina.com. O nome é um pouco diferente. diferente. É acilina com Y, né? Isso, é acylna@dracilina.com. Doutora, muito obrigado pela participação de novo no programa de hoje. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O Opinião fica por aqui. Voltamos na semana que vem.